Boa noite, o UXTV Notícias está começando. Vamos aos destaques desta edição. Fique atento ao uso excessivo do plástico. Substâncias em sua composição podem ser prejudiciais à saúde em contato com o calor dos alimentos. A história de Rodrigo. Ele deixou o emprego em uma metalúrgica para virar catador de lixo nas ruas de Caxias do Sul. Agora no UXTV Notícias. A industrialização do plástico causou uma revolução na vida moderna. Muitos dos utensílios domésticos, das embalagens e até mesmo roupas são feitas com ele. Mas é preciso estar atento ao uso correto de produtos fabricados com os polímeros, que é a matéria-prima dos plásticos. Em contato com alimentos ou altas temperaturas, algumas embalagens liberam o bisfenol A, uma substância suspeita de desencadear problemas ao organismo. Seria possível, nos dias de hoje, vivermos sem o plástico? Para Diego Piazza, professor do curso de polímeros da UX, a resposta é não. Segundo ele, os polímeros, macromoléculas provenientes do petróleo, trouxeram uma revolução para a humanidade. E não só por facilitar o dia a dia das pessoas, mas também pela sua utilização como fonte renovável de matéria-prima. Hoje o material polimérico, então, na verdade, ele vem substituindo com bastante ênfase alguns materiais, de acordo com a sua aplicação, porém, o uso inadequado do homem desse material polimérico vem causando os prejuízos que a gente vem tendo na natureza. Então, eu sempre defendo a questão que o problema não é o material polimérico, e sim o uso inadequado pelo homem, quando faz descartes inadequados, uso mal feito, desperdício de matéria-prima. Mas alguns estudos feitos em animais apontaram que o bisfenol A, substância presente em alguns polímeros, pode ser prejudicial ao ser humano. De acordo com as pesquisas, a substância seria responsável por uma lista extensa de complicações para a saúde: alterações no tamanho da próstata e nos ovários, puberdade precoce no sexo feminino, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e obesidade são algumas delas. Diego explica que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária controla a quantidade da substância nos produtos, mas ressalta que é preciso cautela quanto ao uso dos produtos plásticos. Ele é usado na síntese e obtenção de alguns polímeros, policarbonato, na própria resina epóxi. Ele faz parte desses sistemas, é fundamental nesses materiais poliméricos. A Anvisa, ela permite o uso de até 0,6 miligramas por quilo de material polimérico do uso do bisfenol A. Muitos polímeros contêm, então, dentro de metais pesados, quando utilizam pigmentos, e aí sim eu acredito que é um problema a ser pensado. E quem sabe, futuramente, trabalhar na substituição desses tipos de materiais. Adotar algumas precauções ajuda a resguardar você e sua família da exposição ao bisfenol A. Ao adquirir produtos enlatados, confira se estão íntegros, sem amassados. Isso facilita a liberação da substância. Pelo mesmo motivo, descarte utensílios de plástico lascados ou arranhados. Para armazenar bebidas e alimentos, substitua pratos, copos e outros utensílios de plástico por vidro, porcelana ou aço inoxidável. Não esquente embalagens plásticas no micro-ondas, exceto se forem fabricadas para esse tipo de forno. Não coloque itens comestíveis quentes em canecas ou recipientes plásticos. Confie somente nos produtos certificados pelo Inmetro. Não deixe os líquidos que for ingerir em contato com o plástico por longos períodos. Atenção especial às mamadeiras. Evite as de policarbonato. Opte pelas de polietileno. Cautela seguida pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Recentemente, o Legislativo lançou uma campanha socioambiental que substitui os copos plásticos da casa por canecas de porcelana. Essa iniciativa tinha o objetivo, num primeiro momento, de mostrar para os nossos servidores a importância ambiental e da importância que nós teríamos nesse momento para, através do exemplo do Legislativo, mostrar para o conjunto da sociedade de Caxias do Sul que nós
poderíamos fazer alguma coisa para combater hoje aquilo que nós chamamos de grandes excessos, né, na utilização de plásticos, na utilização desses recicláveis, que infelizmente eles acabam se transformando em lixo e se transformando em altos custos para a sociedade. Talvez isso sirva no futuro como um exemplo também para entidades privadas, para outros setores, enfim, que a nossa população possa se apropriar desse pequeno programa como exemplo. É isso aí. Agora, mais sobre o plástico, eu converso com a nutricionista Isis Caroline Lete, de Caxias do Sul. Boa noite, Isis. Boa noite. Como nós vimos na reportagem, o plástico é um material que está muito presente na vida, eu acredito, de praticamente todas as pessoas que lidam na cozinha. A questão do cafezinho, por exemplo, a gente tem o hábito de usar muito esses copos descartáveis, por isso que essa campanha da Câmara de Vereadores é bem interessante, descartá-los logo. Existe algum perigo? Porque, na verdade, a gente não sabe a procedência desse plástico, a qualidade que ele tem. O que as pessoas precisam observar nesse sentido? Bem, em primeiro lugar, é no ato da compra. Tem que verificar se a procedência, se existe a verificação do Inmetro de que é um plástico de qualidade, um copo de qualidade. E sempre ter muita atenção no que é teu uso dia a dia. Todos os dias tu toma café no copo de plástico, o excesso é prejudicial. Sempre todo o excesso é prejudicial, inclusive nesse ponto. Cautela nisso também. Se é teu hábito todo dia tomar café, todo dia tu ocupa copo plástico, repensa e procura usar então uma caneca de vidro, algum outro utensílio que não de plástico. Agora, a reportagem também deu algumas orientações para as pessoas, e nós conversávamos antes, no intervalo, sobre a questão dos potes, esses potes plásticos que as pessoas têm, todo mundo tem, todo mundo usa. Também tem que ter um certo cuidado, tem um tempo de uso. Não é porque o pote não quebra, né? Normalmente um pote de plástico não quebra, que ele é para sempre. Tem que observar o estágio de conservação dele, se ele não alterou a cor, não alterou o cheiro. Ele tem um tempo de vida útil, sim, e com o uso, às vezes o uso no micro-ondas prejudica bastante a qualidade desse pote, que eu volto a repetir, tem que no ato da compra, quando tu vai adquirir, verificar. É um pote feito para ser usado em micro-ondas, para ser usado em freezer, porque se ele não é, ele vai alterar logo, ele vai liberar substâncias que vão ser prejudiciais. E aí isso tem influência no valor nutritivo dos alimentos. Também, como é que funciona isso? O que mais vai ser importante, o que mais vai se destacar é o efeito cumulativo, né? Todo dia tu ingerindo essa substância que não é legal para ti, pode levar a, então, aqueles fatores que eles trouxeram na reportagem, que é obesidade, que é o descontrole hormonal, o ovário, próstata. Então, isso é um efeito, não vai ser um dia. Se isso for teu hábito, se tu está sempre repetindo esse uso e for sempre a tua comida congelada, sempre no pote, sempre para o micro-ondas, num pote que não é adequado, isso vai ser prejudicial. Nem tanto na composição química do alimento, mas sim para a saúde, nesse ponto. Agora, você tocou nesse assunto da comida congelada, que é um hábito também da vida moderna, por ser prático. Perde-se muito o valor nutritivo comendo todos os dias congelados? Isso com certeza, né? Sempre que a gente remete o alimento a um processo, né? Primeiro ele é aquecido, ele é preparado, depois congelado. Daí o congelamento cria cristais de gelo no alimento. Quando descongela, os nutrientes desse alimento se vão com essa água perdida no descongelamento. Então existe essa perda, sim. A perda do valor nutricional em todo esse processo, né? Bom, então, de uma forma geral, fica o velho recado do excesso. Tudo em excesso faz mal, inclusive armazenar alimentos em embalagens plásticas. Exatamente. Sempre a gente tem que ter moderação em tudo, inclusive no uso do plástico, que é uma substância que existem então esses estudos que a gente está vendo que pode vir a ser prejudicial em excesso. Ok, então. Muito obrigada pela tua entrevista no TV Notícias. Ok, em seguida você vai ver que apesar de ser um serviço simples,
você vai ver em seguida a previsão do tempo. Essa reportagem que a gente iria divulgar hoje, aqui no TV Notícias, sobre a questão dos olhos, do uso correto dos olhos dos veículos, você vai conferir na edição de amanhã. Nós já voltamos.